E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Interactarmos belas, acabou de entrar. Obrigada, Felipe. Entrou Boa nossa noite. convidada. Boa noite. Tá me ouvindo direitinho? Sim, dá só um tempinho para o pessoal ir chegando. Certo, querida. Tem pressa não, nem se aperrei. Deixa eu tentar. Eu tô... Eu tenho um casaco que tava frio, agora tô com calor. Gente, eu tô aparecendo cortada, Não, eu tô... tá cortando agora. então tem que ser Tá mais cortando pra tua baixo. testa. É melhor subir um pouquinho no celular. É, então eu vou ficar segurando o celular. Gente, o pessoal Deixa tá eu com ver se eu WhatsApp, boto não meu vejo teu fone. rosto. Deixa eu ver se eu boto meu fone e fica melhor. Pronto, agora centralizei. Som. Tô ouvindo? Tá ouvindo, não tá? Sim. Fica melhor com o som, com o fone. Gente, manda aí nossa live para os seus amigos, compartilha, vamos sair compartilhando o Rotaract para todo mundo. Gustavo acabou de entrar. Eu ia dizer agora, meu presidente entrou. Melhor pegar ali. Entrou o pessoal também lá de Glória do Goitá. Pessoal do Giral. Bem-vindos. Meu amigo Leonildo. Tava na Globo essa semana, famoso. Meu vice acabou de entrar para Não ser é, presidente Alberto? da Espro. Gustavo tá dizendo, André, que tá ouvindo você nos bastidores, André. E ele nem tá ouvindo a gente, que ele tá ali com. Gustavo tá dizendo que tá te ouvindo nos bastidores. Boa noite, Alberto. Acho que já dá pra gente ir começando. Isso é 8h40, claro. o pessoal vai ser chegando aí. Vamos começar com as apresentações. Para quem ainda não me conhece, eu sou a atual presidente do Rotaract Clube Recife Espro. E hoje nós vamos dar continuidade com as nossas lives informativas. E hoje a nossa convidada é Tassiana Castelo Branco, onde ela é pedagoga, psicopedagoga clínica, bacharel em Direito, especialista em Direito da Criança e do Adolescente e docente na Unifacol. Então, ninguém mais especializada para falar um pouco sobre educação com a gente no papo de hoje. Se quiser falar alguma coisa, Tassiana, fique à Eu queria dar vontade. boa noite a todos, agradecer o convite. Na verdade, a gente vai bater um papo, né? Trocar conhecimentos aí, porque é um grande aprendizado da educação. E, assim,
espero que possa contribuir de alguma forma, né? E aprender também, com certeza. Entrou uma amiga minha também, uma grande educadora aí, Elienay, aí de Recife. Que, inclusive, parabéns, Elienay. Eu soube agora, ainda há pouco, que você está esperando um bebê pra gente. Parabéns. Então vamos dar início aos trabalhos. Vamos lá. Você não comenta um pouquinho sobre a tua visão no ensino à distância nesse momento de pandemia? Veja só. Eu vou falar um pouco, vou tentar resumir assim no bate-papo sobre a educação. Nós estamos num momento muito difícil, não é? Um momento de aprendizagem para todos, porque não existe uma receita pronta de educação. A gente precisa primeiro diferenciar. Educação EAD, tá? E a educação que nós estamos tendo hoje, que é a educação remota. A educação EAD, ela é uma educação planejada, onde tem aulas gravadas, um tutor que tira as dúvidas dos alunos. Eu já fui professora de EAD também. E aí é desta forma. A educação que nós estamos praticando hoje, que é a educação remota, é uma educação mais presencial, apesar de ser, a gente usa aí o Google Meet, usamos outras plataformas como o Zoom, mas ela tem um formato, na maioria das vezes, apesar de se utilizar de lives e de outros formatos, também de aulas gravadas, na maioria das vezes as aulas são pela internet, mas com o mesmo intuito da presencial. Não existe uma receita pronta que está gravada ali para todos os alunos iguais. A da EAD é uma aula para todos por igual, tá certo? Planejada anteriormente. E a remota hoje em dia não. A remota ela foi uma eventualidade, né, gente, com Covid-19 aí. E a necessidade de nós garantirmos o nosso direito primordial, que é o direito à vida, né? Não, nenhum de nós queremos aí arriscar a vida. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Eu quero inclusive tocar nisso, nessa volta às aulas aí, como se dá e como está sendo visto. Quem ficar na live até o final, eu quero no final tocar nesse assunto. Então é muito importante saber essa diferença. Nós temos uma educação que aí eu vejo algumas dificuldades. Falando um pouco para vocês, primeiro a gente precisa ver. Nós temos alunos da rede particular e alunos da rede pública. Nós não podemos dizer que no Brasil a gente tem uma educação igualitária, não é verdade? A educação, ela não é igualitária para todos. O mesmo acesso que tem uma pessoa de um colégio particular não é o mesmo acesso à internet, a computadores, que tem as crianças e adolescentes de uma escola pública, né? Infelizmente, a gente tem uma educação e uma sociedade desigual ainda. Espero um dia a gente poder dizer que não temos mais. Mas aí o que acontece? Em relação a isso, boa noite, doutor Hugo. Eu estou vendo aqui o juiz de Vitória de Santo Antão, meu colega docente da Unifacol, seja muito bem-vindo. Então, assim, voltando para essa questão, não é homogênea, né? Eu estava olhando os dados, 53% dos brasileiros, segundo o IBGE, eles não têm computador em casa, nem nenhum tipo de aparelho que possa acessar a internet. Veja como isso é importante, é um dado importante, né? E aí vem todas as questões que nós vimos, os desesperos. Nós vimos agora pais e mães desesperados, sem saber o que fazer, com criança de todas as idades, e adolescentes em casa sem saber ensinar as tarefas. Verdade. Né? Aí eu quero deixar registrado aqui que nenhum computador, nenhuma internet, nenhum planejamento, ele vai substituir o professor. Tá? A gente precisa lembrar que isso é uma situação temporária, é importante o contato. Eu sou defensora da afetividade, da relação entre o professor e o aluno. Isso é importante. Tá? A inteligência emocional, isso é importantíssimo para o desenvolvimento educacional desse aluno. Tá certo, Até o pessoal? contato com os outros colegas de classe é importante para o desenvolvimento de qualquer criança, adolescente, adulto. Exatamente. A socialização dessa criança é importantíssima para o desenvolvimento, né, biopsicossocial dela. Então, a educação ela tem um contexto muito maior.
Precisamos registrar que isso é uma eventualidade, uma necessidade devido à questão de saúde que nós vivemos hoje, a pandemia do Covid-19, certo? Mas aí, assim, deixar bem explícito, pessoal, que nós temos aí algumas situações pedagógicas onde os pais não estão preparados, é uma realidade. Pai não é professor. Por mais que a gente diga, mas os pais, olha, cada pai tem uma escolaridade diferente, cada pai tem uma realidade social diferente e o entendimento também da forma. O que acontece? Os professores, eles são técnicos. E daí eu trago muito a valorização do professor, é importante, acho que nós estamos refletindo, eu achei o máximo ontem, teve um aplauso às 8 horas da noite, né, para os professores, e para que a gente lembre a importância dessas pessoas. E aí as grandes dificuldades que nós temos, independente da Covid-19, mas aí ela se atenua com a Covid-19. Nós temos um problema que é o problema político, que é a vontade política de se reconhecer esses professores e a questão de formação. Né? Nós precisamos cada vez mais formar professores qualificados, dar oportunidade a esses professores para que esses professores consigam se qualificar e repassar e trocar, na verdade, né, este conhecimento. Como dizia Paulo Freire, nós trocamos conhecimento. Essa troca de conhecimento, ela é necessária. Então, a grande dificuldade nossa que eu vejo no nosso país é esta, a vontade política, tá? De nós conseguirmos, tanto para a questão social, os alunos terem uma equalização na forma de poderem ter acesso a essa educação, quanto a questão da formação de professores, que é uma grande discussão por vários teóricos. Mas, assim, eu queria deixar para vocês também, falar um pouquinho, que a gente está ressignificando essa educação, pessoal. Essa educação ela está sendo ressignificada, ela tem algumas mudanças aí, por exemplo, a tecnologia da educação ela já vem sendo discutida há mais de 20 anos. Né? E agora nós nos vimos obrigados, nós professores também, toda uma questão social, não só para os pais que ficam com os meninos dentro de casa e tendo que ensinar a tarefa, como para os próprios universitários que têm suas atividades e têm que estar fazendo aquelas atividades naquele horário, como para nós, professores. Imagine a rotina dentro de uma casa, cheia de pessoas falando. A rotina dentro de uma casa, que você tem filhos pequenos, e você, professor, é diferente do seu ambiente de trabalho, que você sai de casa e vai para ali. A sua preparação anterior, de estar toda uma organização, né? Eu brinco que agora nós todos somos youtubers, porque nós temos luz, esse negocinho para segurar o celular, tudo isso virou agora, é a onda do momento. Eu brinco que se eu pudesse, eu tinha uma fábrica agora disso, porque todo mundo vai em busca. Né? Então, a realidade nossa tem se modificado. A tecnologia da educação ela é uma realidade, as pessoas precisam se adequar, não só os professores, mas Eduarda botou aí, é uma loucura. Eu sei, Eduarda, eu também sinto isso na pele, é uma loucura mesmo. Mas a gente precisa ter essa adequação. Se vocês tiverem alguma pergunta específica, quiserem perguntar algo, pessoal, pode perguntar, tá certo? Que aí a gente vai tentando responder a vocês de acordo com aquilo que vocês... Alguém colocou aí que falta um professor faz. Eu sinto falta do abraço, Eduarda. Muito da gente chegar na sala de aula, principalmente com as crianças. Você tem muitas crianças que são, e adolescentes, que eles são carentes afetivamente, pelo menos muito nas escolas, principalmente públicas. A gente tem algumas dificuldades, mas não só nelas. Às vezes a gente acha que a vulnerabilidade social ela traz isso mais forte. Realmente ela evidencia. Mas nas escolas particulares também. Eu fui coordenadora e professora de escola particular e a atitude de acolhimento, geralmente nas escolas particulares, a gente tem uma questão de acolhimento para as crianças, principalmente com a educação infantil. Isso é um dos grandes traumas das crianças hoje, porque a criança acorda, o pai ou a mãe já faz, lava o rosto, vamos para frente do computador
E aí, pedagogicamente, como é que nós vamos dizer a uma criança, um adolescente, principalmente a criança, que ela tem que ficar na frente de um computador por 1, 2, até 3 horas, né? Então, o professor e a escola cobra a esse professor que ele consiga fazer com que essa criança ou adolescente ele fique preso na aula. Então, você tem que se virar nos 30. A palavra é essa. Você tem que ter criatividade, você tem que ter didática, você tem que usar todos os aparatos possíveis para que a gente possa prender a atenção da criança. Se numa escola formal, normal, presencial, já é difícil você conseguir isso, imagine na frente de um computador, de um celular. Né? Tem um outro lado. Há quem diga que aí nós temos um contato maior e realmente, em alguns casos, quando a gente consegue ter algumas tecnologias que possa ser atrativo para as crianças, por algum momento ele vai ficar preso ao celular ou ao computador. Mas com certeza ele vai se dispersar. Ele não vai conseguir, a gente não vai conseguir, por melhor professor que seja, por mais qualificado que esteja, por mais boa vontade, prender. Nós não conseguimos, adultos. Imagine você ficar sentado no sofá por 3, 4 horas, né? Ouvindo uma palestra, uma aula que seja. Não é fácil. E é pedagogicamente incorreto isso. O contato físico, alguém colocou aí, o ser humano, a Mariana, né? Colocou que o ser humano precisa de contato físico. Eu concordo, Mariana. O desenvolvimento biopsicossocial da criança, eu sou uma das defensoras de Piaget, né? As fases de desenvolvimento proximal, e eu digo muito isso. É um contexto. Desde a hora que você nasce até a fase adulta, você tem um aprendizado. E esse contato, a afetividade, ela é importantíssima. Ela é parte integrante disso. Eu admiro muito, eu sou psicopedagoga clínica, né? E na dificuldade de aprendizagem a gente encaminha muito algumas dificuldades de aprendizagem para os psicólogos, que é justamente a defasagem aí que fica do comportamento humano para algumas questões que são N questões, onde ele tem que fazer esse trabalho com o psicólogo. E é uma das coisas que pesam muito. Pesa demais em relação à afetividade, o desenvolver da educação e o desenvolver da aprendizagem. É Com muito esse período, grande esse período. agora com o Pode uso falar. maior da tecnologia, o índice de crianças mais dispersas pode aumentar? Veja, já nós temos vários estudos, já é estatístico que nós temos não só mais dispersa, como o nível de aprendizagem ele diminui. Exatamente por isso. Não tem como prender a atenção dessas crianças. É pedagogicamente incorreto, tá? Você prender essas crianças por mais de 2 horas à frente de um computador. Na Universidade Federal de Pernambuco, inclusive, tem um estudo acerca disso. Em relação a você conseguir prender a atenção dessas crianças, a atenção na aprendizagem, e não se consegue compreender o desenvolvimento biopsicossocial e em relação à aprendizagem com crianças e adolescentes. Com crianças, então, é a mais difícil ainda. Que não tenha outro tipo. A gente fala até que tem que ter algumas diversidades nas técnicas. Por exemplo, hoje já tem professores que começam a aula fazendo um exercício, por exemplo, e isso a gente está utilizando na faculdade também. Não pensem que é só no ensino médio ou no ensino fundamental. Faça um exercício que você bote perguntas-chave para que eles possam discutir e deixar uma pergunta hoje para amanhã, para eles pesquisarem, para que possa fazer a movimentação, tá? É uma didática diferente que estamos todos aprendendo. Não existe receita de bolo pronta. Eu queria mandar um abraço para Edinaldo, que desde hoje que ele bota uma mãozinha ali. Faz parte do ESPRO, faz parte do Recife Novas Gerações Novas conosco. gerações. E tem também a nossa amiga Jaciara, que entrou ali. Tem uma aluna minha que entrou, que eu vi de pedagogia, que terminou agora, uma pedagoga aí a mais com a gente. E, Tiago, assim, Gustavo também está aqui com a gente. Tiago, inclusive, tá. mandou uma pergunta.
Pode fazer. Você acha que essa situação pandêmica é um ponto a favor do homeschool? Veja, a, a situação pandêmica, ela é, para mim, não é ponto a favor de nada. Eu sou bem sincera. Eu acho que são aprendizagens diferentes, mas a coisa mais importante nesse momento é que a gente saiba lidar, né, com o home office, com a escola, da forma que está sendo trabalhada, mas que eu espero em Deus que a gente tenha aí essa vacina logo, logo e que a gente possa voltar, porque não existe nada que substitua a aula presencial. Para mim e para vários estudiosos aí, nós estamos na academia estudando o tempo todo isso. A aula presencial ela não é substituída por nenhuma outra metodologia. Ela é emergencial, pessoal, é igual ao Covid. É o meu posicionamento. Eu tenho uma pergunta. Outra. É, o Pode índice falar. de jovens, crianças que leem hoje é baixo. Sim. Com Sim. essa pandemia, nesse período que a gente está em casa, no meio de uma tecnologia, muito provavelmente os números vão diminuir também, né? Veja só, a gente ainda não tem um estudo fechado acerca disso. Eu até procurei isso essa semana e lá na faculdade que eu leciono, nós professores, nós temos professores que fazem mestrado, doutorado em várias áreas, são pesquisadores nessa área. E na nossa reunião a gente, inclusive, conversava acerca disso. E a gente sabe que tem dificuldades muito grandes, porque nós estamos falando do Brasil todo. A gente sabe, a ONU, inclusive, essa semana, fez uma nota, tá? Que nós temos, eu coloquei até aqui, 1,5 bilhão de estudantes em 188 países que estão prejudicados de alguma forma. Então, eu não tenho nenhum estudo fechado ainda acerca disso, mas para mim, com a minha experiência de psicopedagoga, nas dificuldades de aprendizagem, com certeza nós vamos ter aí um problema na alfabetização também. Porque é diferente você alfabetizar uma criança presencialmente e você tentar alfabetizar em casa. Nós temos. Eu conheço pais, pessoal, que essa semana eu escutei uma mãe me dizer o seguinte: faz uma semana que eu não consigo ensinar as tarefas do meu filho. E é uma pessoa que tem nível superior, mas assim, ela também tem outras tarefas, também está trabalhando e não está conseguindo dar conta de estar acompanhando a criança na aula home office. Então, com certeza, vai ter impacto aí na alfabetização também, em todos os níveis. Não dá para não ter sequelas. Quais as maiores consequências que a educação vai sofrer nesse período pós-pandemia? Veja, eu não digo nem a educação, eu digo no geral a questão criança e adolescente, estudantes de nível superior. Nós temos aí um problema sério, não só educacional, mas a questão socioemocional. As pessoas estão, já é também comprovado, Pelisoli essa semana estava falando sobre isso, é um importante estudo que ele tem. Ele é psicólogo também da Universidade Federal e muitos outros psicólogos, eles falam muito a respeito dessa questão da questão emocional. Essas crianças, esses adolescentes, elas estão com várias dificuldades, com dificuldades não só de aprendizagem, mas afetivas em casa. Vocês sabem que o estresse aumenta, que as pessoas dentro de casa trancadas em uma situação de medo, porque a verdade é essa, a realidade é outra. É estatístico também, eu brinquei essa semana, mas está aumentando os divórcios, né? Passou no Jornal Nacional que a quantidade de divórcios no Brasil está sendo enorme. Então, assim, as pessoas estão mais intolerantes, as pessoas estão trancadas. Eu brinco, e é uma realidade. Eu disse, eu nunca me senti feito um passarinho, mas é assim que um passarinho se sente dentro de uma gaiola fechada. Todo e qualquer, pelo menos a maioria das pessoas, elas estão sentindo medo. E isso influencia e impacta diretamente na aprendizagem dessas crianças, desses adolescentes e dos adultos também. Ela vai trazer
um impacto que é de aprendizagem, mas emocional, tanto que ele tem uma recomendação, inclusive, eles todos estão meio perdidos, tá? Eu vi hoje, por exemplo, a ideia de trazer as aulas voltarem ao normal, o novo normal, né, presencialmente. O próprio Conselho Nacional de Educação emitiu uma nota dizendo que as mães devem decidir nas situações peculiares se seus filhos vão para a escola ou não. Mas a gente tem uma lei, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que diz que as crianças têm que estar na escola de 4 a 17 anos. Inclusive, se não, elas podem responder legalmente. Então, assim, todos, na verdade, eu sinto que estão meio perdidos nessa situação. E a gente está lutando por isso. É uma luta, é uma causa nossa, e aí eu digo pessoalmente minha também, para que a gente tenha garantia de direitos dessas crianças para poderem voltar às aulas. Por quê? Cada um emite uma nota, e eu estou dizendo que estão perdidos por conta disso. O Conselho Nacional de Direito da Criança e Adolescente emitiu uma nota técnica sendo contrário à volta. Devido aos outros países, a gente tem a experiência, inclusive, de outros países em relação ao. Como é o nome? Me deu um branco agora o nome do país. A gente tem um país onde, sem estar na manchete de hoje, que 100 vezes mais é a probabilidade de uma criança infectar os adultos. E a gente não tem garantia que essas crianças não irão. Nós vimos, teve uma live, inclusive, no Rotary Recife Novas Gerações, com o infectologista, que as crianças não possam ter também. A probabilidade é menor. Mas pode ter, e vai infectar toda a comunidade. Pode infectar, na verdade, toda a comunidade. Então, assim, como é que a gente vai ter uma aprendizagem que a gente vai para um lugar já com medo, gente? Eu sou mãe também, meu filho hoje já é adulto, já tem 19 anos. Mas quem tem uma criança, você mandaria seu filho para a escola? Não. Então, assim, se fosse meu filho, eu poderia, eu digo de coração, eu impetrava, eu faria tudo que tivesse que fazer juridicamente falando, mas meu filho não iria. Eu queria mandar um abraço aí para Vando, né, que entrou aí agora. Ele disse que como foi ontem o seminário, realmente eu estava no seminário. A Ângela Fernanda, que é assistente social lá de Xangrande e assistente social da Unifacol, ela está aí com a gente também. Sejam bem-vindos, né, ao nosso bate-papo. Sejam bem-vindos. É, eu estava vendo que nesse período de pandemia, muitos pais estavam tentando reinventar as formas de aumentar a concentração dos filhos na frente de um computador. E uma delas era a questão de óleos sociais, óleos essenciais. Tinha pais que assistiam às aulas juntos com os filhos. Isso seria mais um incentivo? É válido? Antes de eu falar, eu queria mandar um abraço para Jailton, tá por aí. Jailton é aí de Recife, está lá em Xangrande com a gente também. Obrigado, Jailton, por estar por aí. Vê só, pessoal. O papel de pai e mãe, e aí eu digo pedagogicamente falando, e juridicamente falando também, o papel de pai e mãe é acompanhar seu filho desde a hora que ele está no ventre dele. Né? Hoje já é comprovado que o pai e a mãe, uma das dificuldades que a gente tem é que no nosso ventre, a criança já é comprovado que ela tem todos os sentimentos, surpresas, alegrias, tristezas que a mãe sente. Então, o desenvolvimento daquela criança no seu ventre, ela já tem se houver algum problema, ela tem um comprometimento mais na frente do comportamento, tá? E aí gera, inclusive, a dificuldade de aprendizagem. E aí, o que acontece com isso? Os pais, eles muitas vezes, aí eu vou puxar a orelha dos pais, né? Eles têm os seus filhos e jogam a responsabilidade para os outros, né? Então, assim, acompanhar a vida do filho é uma das coisas mais importantes da vida. Não é fácil, tá? Eu sou mãe também, não é fácil. Mas hora de acordar, hora de dormir, conversar, procurar saber das tarefas, ensinar essas tarefas é importantíssimo para o desenvolvimento dessa criança. E não se fala, então, aprendizagem sem acompanhamento dos pais. E quando eu falo pais, é mãe e pai, que a responsabilidade, né, é dos dois.
E quando falo pai e mãe também, eu falo nas diferentes formas de família, porque às vezes tem um avô que faz papel de pai, às vezes tem uma mãe que faz papel de pai e mãe, né? Então, essa relação de família, ela é muito importante para o desenvolvimento dessa criança, para o desenvolvimento intelectual dela, moral, né? Então, assim, tudo isso é muito importante. É um conjunto. A aprendizagem da criança, pessoal, ela é um conjunto em desenvolvimento. Quando é um conjunto de desenvolvimento biopsicossocial, porque é importante cuidar da criança, da saúde mental dessa criança. É importante a aprendizagem, ela tem que se dar em um lugar sadio, em um lugar que a criança. Não adianta, por exemplo, eu vi uma cena no jornal essa semana, a mãe gritava: Você tem que prestar atenção. Então, assim, isso não, a criança não vai prestar atenção, ela não vai aprender dessa forma. Né? Nós adultos é que temos que arrumar formas de fazer com que essa criança ela tenha. Lógico, criança tem que ter limite, se ela não tiver limite, ela não consegue também se desenvolver bem, mas os limites precisam ser dados por nós precisamos ter dado afetividade, precisamos ter dado condições de estudo. Então, mas isso tudo é um contexto novo, e eu até entendo em algumas situações, pai e mãe também não tem uma receita pronta e não tem a forma de dizer assim, eu vou fazer assim. Mas aí fica a dica, né? Os pais, eles precisam assumir essa responsabilidade de estarem presentes na educação de seus filhos. Não é à toa que é obrigatório, né? E tem que recomendar para, em relação às reuniões da escola, quando os pais não vão, é comunicado, inclusive, ao conselho tutelar. Pai que não aparece em escola, aluno que falta muito. A lei obriga hoje a comunicar ao conselho tutelar, independente se é escola particular ou pública, para que se tome as devidas providências, porque o ensino é uma obrigação dos pais também. O desenvolvimento da criança é a obrigação dos pais.